Amém. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que creio que Jesus colocou no meu coração, para nós como igreja. Vou começá-la hoje e domingo que vem vou continuá-la também. Hoje eu quero falar sobre o milagre dos milagres, ou o maior de todos os milagres, de acordo com as Escrituras. Talvez você pense, o maior de todos os milagres é quando Moisés abriu o mar. Ou o maior de todos os milagres é quando alguém ressuscitou, quando Lázaro ressuscitou. Mas a Bíblia não considera assim, as Escrituras não consideram assim. O maior de todos os milagres é o milagre da multiplicação e dos peixes. Dos peixes e dos pães. E a Bíblia nos dá um contexto. Nós vamos avançar um pouquinho lá em Marcos. Abra sua Bíblia. Marcos, capítulo 6, verso 45. Antes de esse momento, já havia acontecido o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E aqui em Marcos 6,45 diz: logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado. Quando aqui diz que o Senhor Jesus compeliu, porque parece que os discípulos não queriam ir. E Jesus estava falando o quê? Vá. Vá. E a Bíblia diz que eles foram. E isso aqui de forma figurativa, representa algumas coisas. O barco aqui representa a igreja. Nós estamos dentro desse barco hoje, navegando neste mundo, e este mundo não pertence a nós. O problema é quando o mundo entra dentro da igreja. O que acontece quando a água entra dentro do barco, irmãos? Afunda. Então, você percebe que ali naquele contexto, as ondas estão vindo para querer entrar dentro daquele barco. O vento está soprando contrário, de forma contrária. Vento aqui representa doutrinas, ensinos errados. Talvez você chegou aqui na vida da igreja, cheio de ensino errado, cheio de confusão na sua mente, cheio de doutrinas erradas. E uma doutrina errada, um ensino errado vai te produzir em você um comportamento errado, uma atitude errada. E nesse mundo que nós estamos, há muito vento de doutrina por aí. É só você abrir o Instagram. O Instagram tem muito pregador. Mas você tem que estar seguro no barco. Seguro. Não deixe que a água entre dentro do barco. Ou seja, o mundo entre dentro da sua vida. E a Bíblia diz que dentro desse contexto, os discípulos estão com medo. E Jesus, por sua vez, ele não está junto com os discípulos agora. A Bíblia diz que ele foi para um monte. Isso aqui é uma figura também de Jesus sendo ressuscitado e elevado aos céus. Hoje, ele está também nesse altíssimo monte. Fazendo o quê? Intercedendo por mim e por você. A Bíblia fala que ele estava intercedendo ali. E os discípulos estavam lá no mar, sofrendo, passando por aquela tempestade. E o mais interessante é que Jesus não fica inerte. Não fica parado vendo os seus discípulos no meio do problema. A Bíblia fala que ele sai do monte e vai andando sobre as águas em direção àquele barco onde os discípulos estão. E na hora mais escura, na quarta vigília, diz a palavra em Marcos, que a gente está lendo. Na quarta vigília, isso quer dizer entre 3 e 6 da manhã, o momento mais escuro da noite, Jesus chega. Talvez você está vivendo momentos escuros agora. Esse é o momento que Jesus está chegando. É o momento que o Senhor está vindo sobre as águas. E por que ele está vindo sobre as águas? Para nos mostrar que ele tem autoridade sobre todas as coisas, inclusive sobre a gravidade. Porque se você pular na água, o que acontece? Mesmo que você não creia na gravidade, você vai afundar. Porque existe uma lei chamada gravidade, que vai te puxar para baixo. Mas esta lei não tem autoridade sobre Cristo. Uma lei natural não tinha autoridade sobre Cristo. Veja, Jesus então vem andando sobre as águas para nos mostrar que ele tem autoridade sobre as circunstâncias. Autoridade sobre qualquer coisa. E dentro do barco estão os discípulos com o quê? Medo. Fala comigo, medo. E a Bíblia diz então
que eles veem o Senhor Jesus nesse momento mais escuro. E ao olharem para Jesus, nós já sabemos que eles falam o quê? É um fantasma. Veja, quando você tem uma doutrina errada, filho, um ensinamento errado, bíblico, errado, você olha para Jesus e vê nele um fantasma. Você não consegue enxergar nele a solução do seu problema. Você olha para ele e fala, ele faz parte do meu problema. A Bíblia diz então, que alguém disse, não, é o Senhor. Alguém reconheceu. E Jesus disse, eu sou. E Pedro, por sua vez, fala o quê? Se é o Senhor mesmo, ordene que eu vá até ti. E ele falou, então vem. A Bíblia diz então, nós sabemos, que Pedro anda sobre as águas. Mas ele olhando para a circunstância, olhando para si mesmo, ele afunda. Jesus então pega nas mãos dele. E volta para o barco. E ali há paz. Quando Jesus entra no barco. Mas, a grande questão aqui, e lembre-se que o milagre que eu estou falando é da multiplicação dos pães e dos peixes. Já vou conectar os pontos para você entender. A grande questão aqui é que os discípulos tiveram medo. Medo. Medo é um sinal de incredulidade. Medo é um sinal de incredulidade. A Bíblia diz então, agora no versículo 52, verso 52, projeta por gentileza o verso 52. Por que eles estavam com medo? Porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Por que, irmãos? Por que eles estavam com medo no barco? Porque não haviam compreendido o milagre dos pães. E por causa disto, por eles não terem compreendido o milagre dos pães, o coração deles estava o quê? Endurecido. Um coração duro não recebe a palavra de Deus. Um coração duro não tem então condições de crer, porque não recebe. Se é duro, a semente não entra. E a palavra de Deus é a semente que produz fé no seu coração. Então você percebe que o problema todo deles estarem com medo no barco, não conseguindo vencer as circunstâncias da vida, vamos dizer assim então, não conseguindo vencer as ondas contrárias, era porque eles não haviam compreendido o milagre dos pães. O único problema deles então, era porque eles não tinham revelação do milagre dos pães, que é o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Veja, se fosse você para atribuir um problema aqui na vida dos discípulos, você falaria que o problema deles é porque eles não entenderam o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes? Não, de forma alguma. A gente ia falar, não é porque eles estavam olhando para si, né? Ou porque eles estavam olhando para as circunstâncias. Que isso estava acontecendo mesmo. Mas isso tudo está acontecendo por causa de um coração duro. Toda vez que você tem um coração duro, você vai olhar para as circunstâncias e olhar para si. E vai esquecer de ver Jesus, que é o principal. A Bíblia nos mostra então, e nos dá a razão pela qual eles estavam com medo. Porque não haviam compreendido o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Então, isso aqui é uma coisa importante para nós. Porque se eu não compreendo o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, eu não consigo viver o meu dia a dia ali fora. Eu não consigo viver os ventos contrários. Eu não consigo viver as ondas contrárias. E nem consigo andar sobre as águas. Porque se eu não compreendo o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, eu não consigo ter autoridade para andar sobre as circunstâncias. Então a causa toda do medo é porque não compreenderam o milagre dos pães e dos peixes. Isso aqui é uma pérola que o Espírito Santo deixou para nós, nas Escrituras. É uma pérola, você tem que meditar nisso. E tem que meditar nisso tanto, que é relatado esse milagre, é o único milagre relatado dos 4 evangelhos. Isso é uma coisa importante. Nem todos os milagres que Jesus fez foram relatados em todos os 4 evangelhos. Na verdade, só este milagre de multiplicação de pães e peixes, o Espírito Santo colocou em todos os evangelhos. Por quê? Se eu falo uma vez com você a respeito de um assunto, é porque esse assunto tem um peso e tem uma certa importância. Se eu falo 2 vezes com você, é porque esse assunto você tem que prestar mais atenção sobre ele. Se eu falo 3 vezes a respeito desse assunto, é porque de forma completa eu estou querendo te ensinar algo.
Agora, se eu falo 4 vezes, é porque Cristo quer se manifestar para você. Porque Cristo, para falar dele, foram precisos quantos evangelhos? 4. E nos 4, esse milagre está descrito. É porque Cristo quer se manifestar para você hoje. O Senhor Jesus quer se manifestar para você. Ele quer mostrar a maneira pela qual Ele produz milagres na sua vida. A maneira pela qual Ele te leva a vencer as circunstâncias. A maneira pela qual Ele te faz andar sobre as águas. A maneira pela qual você anda em fé, em ousadia. E meu conselho para você é, se o Espírito Santo deixou tão claro isso aqui para nós, colocando em 4 evangelhos, você deveria meditar nisso durante o seu ano. Dando importância para esse texto durante o ano inteiro da sua vida. O pastor aqui deveria pregar pelo menos umas 3 vezes sobre esse assunto. Durante o ano. Porque é o momento bíblico que o Espírito Santo repetiu 4 vezes. Se ele repetiu, eu também tenho que repetir. Se ele falou 4 vezes, eu também preciso falar 8, 12, 20. Então nós precisamos meditar nesse momento agora da multiplicação dos pães e dos peixes. E nós vamos usar o Evangelho de João, no capítulo 6. E João é o único evangelho que menciona de forma explícita que o momento da multiplicação dos pães e dos peixes era num período de festa chamada Páscoa. E a Páscoa não é do coelho, é do cordeiro, não é verdade? Era a festa dos judeus chamada Páscoa. Festa aqui fala de algo para nós. Celebração. E o Evangelho de João é o único evangelho que diz o momento da multiplicação dos pães e dos peixes. Por quê? Porque o Evangelho de João é o único que diz a respeito do Cordeiro de Deus. Sabia disso? Nenhum dos outros 3 evangelhos chama Jesus de Cordeiro. Apenas o Evangelho de João. E Páscoa te faz lembrar de quem? Do Cordeiro. Em João capítulo 1, o apóstolo João menciona João Batista falando o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uau! Que pregação poderosa João Batista tinha. Ele apontava para quem? Para o Cordeiro. E agora, nesse maior milagre, o pano de fundo é a Páscoa. Porque todo milagre na sua vida, a base dele é a Páscoa. Você precisa de milagre financeiro? A base é a Páscoa. Você precisa de milagre de cura? A base é a Páscoa. Você precisa de um milagre no seu casamento? A base é a Páscoa. Pastor, mas o que é a Páscoa? A Páscoa, na Páscoa, o que acontecia? O derramamento do sangue do Cordeiro. A morte do Cordeiro. Na Páscoa, o ofertante trazia um cordeiro. Impunha as mãos sobre aquele cordeiro. Naquele momento havia uma transferência. Os meus pecados estão sendo transferidos para o cordeiro. E a santidade, a justiça daquele cordeiro é transferida para mim. Você percebe que isso aqui é só uma figura da obra que Jesus realizou. Porque no dia que você creu no Senhor, você impôs as mãos sobre o cordeiro pela fé. E transferiu então os seus pecados, a sua dívida, a sua condenação para o cordeiro. Mas do mesmo modo, Jesus transferiu para você agora a santidade dele, a justiça dele, o amor dele, a vida dele e o espírito dele para você. Então essa é a troca poderosa que aconteceu na cruz do Calvário. E este milagre que João está relatando no capítulo 6, o pano de fundo então é o quê? Páscoa, Páscoa. E é a Páscoa do Cordeiro. Nenhum milagre pode acontecer na sua vida se o fundamento antes não for a Páscoa. E a Páscoa nada mais é do que o resumo do Evangelho. O Cordeiro de Deus morreu por mim. E eu fui aceito diante de Deus, porque a minha oferta também foi aceita, que é Cristo. Cristo foi aceito? Sim, ele ressuscitou e está assentado no trono. Então ele foi aceito. Isso é uma garantia que a sua oferta foi aceita diante de Deus.
Então nós vemos aqui que, como eu disse, o pano de fundo é a Páscoa. O cenário, agora, a Bíblia vai relatar para nós. No capítulo 6, verso 1, diz, João 6, 1. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Verso 2. Vamos mais rápido. Seguiam numerosa multidão, porque tinham visto sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, subiu Jesus a um monte, e assentou-se ali com os seus discípulos. Primeira coisa, primeiro cenário que você vê aqui. Jesus foi para um monte. Nós somos chamados para vivermos em lugares altos. O problema é que quando a gente quer decidir do nosso jeito, nós vamos para os lugares baixos. Assim como Abraão foi e desceu para o Egito. Acidentes geográficos ou geografia na Bíblia não está ali por um acaso. É porque Deus quer também nos ensinar algo com a geografia. E aqui nos mostra que Jesus foi para um monte. E ele fez o quê? Ficou em pé no monte, irmãos? Cadê os crentes vencedores aqui? Tem algum crente aqui hoje? Não. Dá café. Eles fizeram o quê? Assentaram-se. Só Jesus assentou? Ele e os seus discípulos. Olha que interessante. Ele e os discípulos estão assentados no monte. Ele e os discípulos estão assentados. Por que eu estou em pé e você está assentado? Porque eu estou trabalhando. E você está o quê? Descansando. Descansando. Sim ou não? Quando Jesus se assenta, ele está dizendo o quê? Primeira condição para você experimentar do milagre é descanso. E os líderes deveriam saber isso primeiro. Os discípulos devem experimentar disso primeiro. Os líderes de célula devem experimentar disso primeiro. A Bíblia nos mostra no verso 4 agora, o pano de fundo, que é a Páscoa. Verso 5. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão, vinha ter com ele. Veja, enquanto eles estavam no descanso, assentados, isso é um sinal de autoridade, porque os estudantes assentavam-se em torno do professor que ensinava todas as coisas. Isso mostra que Jesus tem autoridade, por isso hoje também ele está assentado no trono, acima de todas as coisas. E nós estamos com ele assentados também, lembra? Por isso também temos a autoridade de Cristo. Mas agora, Jesus está olhando e está vendo uma grande multidão vindo até ele. E essa grande multidão, irmãos, foi contada, né? De 5.000 homens. Que igreja grande, né? Fora mulheres e crianças. Então eu posso imaginar, porque eles não contavam as mulheres nem contavam as crianças. Eu posso imaginar que ali havia cerca de 15 a 20 mil pessoas vindo ouvir Jesus, vindo receber de Jesus. E agora então, Filipe era de Betsaida. E Betsaida é a região que eles estão agora. Para Filipe, Jesus vai perguntar algo. Olha o que ele diz. Então Jesus, erguendo os olhos, vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe. Filipe era daquela região. Ele conhecia mais aquela região. Era mais familiarizado com a região. Onde compraremos pães para lhes dar de comer? Próximo verso. Eu amo isso. Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Veja. Tem momentos na sua vida que o Senhor te pergunta, e agora? O que nós vamos fazer? Não é porque Deus não sabe, mas é porque Deus espera uma resposta de você. E a resposta que Ele espera de você, não é que você olhe para as circunstâncias. Não é que você olhe para o tamanho da necessidade. A resposta que Ele espera de você, é que você olhe para Ele e saiba que Ele está com você. Filipe, por sua vez, bombou na pergunta. Olha o que ele diz. Verso 7. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Sabe o
O que significa 200 denários de pão? É o salário de 200 dias de trabalho. 200 dias de trabalho, vamos supor que aqui na América hoje, o dia de trabalho é uns $200. 200 vezes 200, quem é bom de matemática? 400 mil dólares. Era o necessário para poder alimentar 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Foi o cálculo que Filipe fez. Filipe, ele estava olhando para quê? Para o tamanho da necessidade. Ele sabia fazer conta. Ele já sabia até, talvez, onde ele poderia comprar os pães. Porque ele era familiar àquela região. Mas aqui é interessante porque Deus quer nos ensinar algo também. Deus vai fazer um milagre daqui a pouco. No texto, mas também na sua vida. E ele pergunta para aquele que é de casa, de Betsaida. Por quê? Porque o primeiro milagre é na sua casa. O primeiro milagre, o milagre mais importante, é dentro da sua casa. Eu fico feliz porque esses dias que nós tivemos essas reuniões de casais, eu vi muitos milagres dentro de casa acontecendo. Muitos casais restaurados. Para a glória do Senhor Jesus. Porque o primeiro milagre é dentro de casa. Mas Filipe não percebeu isso ainda. Filipe está olhando para a necessidade. Para o tamanho da necessidade. Veja. Um de seus discípulos, verso 8. Chamado André, verso 8, estava certo. Chamado André, irmão de Simão Pedro, informou Jesus. Preste atenção. André vai aparecer em cena aqui. Normalmente André, toda vez que ele aparece em cena, ele produz uma solução. Ele traz uma solução. E é interessante você ter gente perto de você que está do lado da solução, não do lado do problema. É importante você ter gente próxima de você que vem para ajudar, não para trazer mais problema. Quando falo próximo, discípulos próximos, irmãos de aliança próximos. Esses irmãos de aliança, que você escolhe estar com eles, avalia se eles são aqueles que são parte do problema ou parte da solução. Fique com aqueles que são parte da solução. André, você vai ver que normalmente é aquele discípulo que está o tempo inteiro procurando uma solução. Apesar de não ter todo o conhecimento, revelação. Por exemplo, quando João Batista falou que Jesus era o Cordeiro de Deus, quem que ouviu primeiro? André. E André foi contar para quem? Para o seu irmão Pedro. Quem que evangelizou Pedro? André. André foi o primeiro a pregar para o apóstolo Pedro. Você percebe que André foi alguém que foi um facilitador do ministério de Jesus. Que o Senhor nos dê muitos facilitadores no ministério de Jesus nessa igreja. Mas tem um problema, André também, ele precisava de revelação. Compreensão para entender o milagre dos pães e dos peixes. E a Bíblia nos mostra aqui que ele traz um menino. A palavra no original é pequeno menino. Fala comigo, pequeno menino. Aí está um pequeno menino que tem 5 pães de cevada e 2 pequenos peixes. Mas o que é isto para tanta gente? Filipe olhou para o tamanho da necessidade. André olhou para a pouca provisão. Esses são os 2 problemas que eu e você temos na caminhada com Jesus. Nós não compreendemos o tamanho do milagre. Nós não compreendemos porque nós olhamos para o tamanho do problema ou do tamanho da falta de provisão que nós temos. Então nós olhamos para a conta bancária ou para aquilo que nós temos pouco. Porque se eu tivesse mais, eu ajudaria mais. Ou olhamos para o tamanho da necessidade. Mas os 2 falharam. E quando eu te falo isso, é para que você não falhe também. Não venha falhar também. Filipe olhou para as circunstâncias. André olhou para pouca provisão. Talvez você é tentado a olhar para o tamanho do seu problema
migratório, conjugal, tamanho do problema que você tem com seus filhos, tamanho do problema que você tem de trabalho. E ao olhar para o tamanho do problema, você diz o quê? Não tem jeito. Não bastaria 200 denários para alimentar cada um, para que cada um recebesse o seu pão. Talvez, por outro lado, você é como André. Eu até tenho, mas eu tenho só esse pouquinho aqui. O que eu tenho não resolve os problemas que eu tenho. Mas os dois falharam em olhar apenas para o problema. Eles esqueceram quem estava com eles. Quando Jesus pergunta para eles, para Filipe, o que o Senhor Jesus espera de Filipe é: Senhor, eu não sei como, mas o Senhor sabe como fazer para alimentar essa multidão que está chegando. Do mesmo modo, você também tem que ter essa experiência com Jesus. Jesus vai te perguntar: e agora? O que nós podemos fazer com essa situação? A sua resposta melhor é esta: não sei como vai ser feito, mas eu sei que o Senhor tem poder para fazer qualquer coisa. Então não importa o tamanho do problema, importa o tamanho de quem está comigo no problema. Quem quer estar com você no meio do seu problema? O Senhor. O problema de Filipe e de André é que eles não viram Jesus, não viram quem estava com eles, olharam apenas para as circunstâncias e para as necessidades. Pare de olhar para a circunstância e para a necessidade, olha para Cristo, porque se você olhar para Cristo, qual é o tamanho do seu problema comparado com Cristo? Qual é o tamanho da sua necessidade comparada com Cristo? Cristo, ele tem todo o poder, toda a autoridade. Todo o poder e toda a autoridade. Você percebe então que André falhou, Filipe falhou, para que hoje você não falhe. Para que hoje você não venha tropeçar também. E a Bíblia nos conta, continuando, próximo verso, verso 10. Disse Jesus: fazia o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Veja, irmãos, isso aqui é uma figura profética do Salmo 23. O Salmo 23 diz o quê? Cadê os crentes? O Senhor é... Vocês não estão lendo a Bíblia não, gente? O Senhor é o meu... E nada... Ele me faz... assentar em verdes pastos. Deitar, está escrito. Mas assentar em verdes pastos. Por quê? Você não pode se alimentar se você não descansar. Vou falar de novo. Você não pode receber a palavra aos domingos aqui se você não aprender a descansar. Você não pode receber as sementes da palavra no seu coração se antes você não aprendeu a descansar. Então, nós vemos agora uma multidão assentada na relva, assentada nos pastos verdejantes, com o pastor com elas, alimentando elas agora. E Jesus manda todo mundo se assentar. Naturalmente dizendo, é porque se ficasse em pé, imagina, na hora que aparecesse o primeiro pão multiplicado lá, o que ia acontecer? Uns 10 meninos iam sair correndo em direção a Jesus, para pegar primeiro, porque vai que acaba. Mas por outro lado é porque também Jesus está, de forma profética, manifestando o Salmo 23. Está fazendo as suas ovelhas descansarem na relva e comerem e se alimentarem. Porque antes de você enfrentar qualquer problema, você deveria antes descansar e comer. Estou falando de coisas naturais não. Estou falando de picanha não. Apesar que picanha é bom. Mas eu estou falando de quê? De palavra de Deus, do alimento espiritual. Antes de você enfrentar qualquer problema, você deveria descansar e comer, se alimentar da palavra. Descansar e se alimentar da palavra. Mas o que nós fazemos? Nós ficamos agitados, sem descanso. Queremos resolver pelas nossas próprias forças, com o nosso próprio entendimento. Vocês estão comigo, gente?
Então, a primeira direção de Jesus é o quê? Assentar. Vocês estão o quê agora? Assentados. É só uma criança, irmãos. Fica tranquilo. Tudo certo. Primeira coisa é assentar. Eu fico pensando em Jesus, né? 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Como é que era para ele falar? Hã? E sem microfone, sem equipamento de som. E todo mundo prestando atenção nele. Ah, já unção, hein? Eu preciso mais unção, Senhor. E a Bíblia diz então aqui no verso 10: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Uau, próximo. Verso 11. Então Jesus tomou os pães e tendo feito o quê? Graças. Preste atenção. André disse o que a respeito desses pães e peixes? Pequeno menino, poucos pães, pequenos peixes. Tudo que ele falou a respeito do que o Senhor acabou de dar graças, foi reclamando. Foi falando, em outras palavras, mal. Porque era pequeno, é pouco. Porque como que isso pode alimentar uma multidão toda? Agora, o Deus Criador de todas as coisas, ao olhar para o pouco, ele reclama? Não, o que ele faz? Te ensina e me ensina. Ele está nos ensinando a experimentar do milagre aqui, irmãos. Eu não sei se você está percebendo. Primeira coisa para você experimentar do milagre é descansar. A segunda é se alimentar, igual vocês estão fazendo aqui. Mas a terceira coisa é não reclamar. A terceira coisa é ações de graças. Mas aqui você não pode esquecer quem está dando ações de graças. O Deus que tem tudo está agradecendo. O Deus que cria tudo com o poder da sua palavra está aqui agradecendo por causa de pães, peixes. O Deus Todo-Poderoso está fazendo uma ação de graças, liberando gratidão. E olha o que ele diz. Então Jesus, tomando os pães e tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Uau! Preste atenção. A gente, quando lê esse texto, muitas vezes a gente não imagina a cena. Eu gostaria que você imaginasse a cena agora. Jesus no monte, com os discípulos, a multidão lá, assentada em número de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Todos assentados. E Jesus agora dá graças, porque a oração da gratidão multiplica. A oração de gratidão multiplica. Só que você não pode esquecer, quem foi que trouxe 5 pães e 2 peixinhos? Um pequeno menino. Um pequeno menino trouxe uma pequena provisão. Um pequeno menino trouxe uma pequena provisão. Que teve uma grande expressão de graças do próprio Deus. Preste atenção. A maneira do mundo, falei isso mais cedo aqui, a maneira do mundo é que quando você dá o que você tem, ou pouco que você tem, para o mundo é subtrair. Sim ou não? Sim, eu tinha e dei, agora eu não tenho mais. Subtraiu. Mas com Deus é diferente. Quando você dá nas mãos de Jesus, multiplica. Quando você entrega nas mãos do Senhor, multiplica. Então a maneira do reino de Deus é diferente completamente da maneira do mundo. Então aprenda a dar sua vida nas mãos do Senhor. Aprenda a dar sua casa nas mãos do Senhor. Aprenda a dar suas emoções nas mãos do Senhor. Aprenda a entregar aquilo que o Senhor tem te pedido nesses dias. Porque com certeza essa criancinha veio de forma espontânea. Com certeza ele veio com um coração generoso, para querer entregar isso para o Senhor. E é interessante que uma criança fez isso. Uma pequena criança. Criança normalmente ela retém, ela não dá. Pede uma balinha para a criança que só tem uma balinha. Um chocolate para uma criança que só tem um chocolate. Fala para ela, nossa, eu queria tanto esse chocolate. Você vai ver que a maioria deles vão reter. Fala para o seu filho, se você tem filho pequeno.
Dá um chocolate para ele, que seja o último. Pede para ele de volta. Vê se ele vai te dar. Mas esta criança veio e colocou nas mãos do Senhor. A Bíblia diz então que o Senhor ora, dá graças e multiplica. Agora preste atenção, irmãos. Quem que está próximo de Jesus aqui? Vendo a multiplicação, quem que está próximo agora? Vocês estão imaginando a cena? Quem que está ali recebendo os pães e os peixes nas mãos? Quem são? Os discípulos. Preste atenção, que aqui também tem um princípio espiritual para nós. Os líderes, primeiro, deveriam receber a palavra primeiro, porque o pão é a palavra. Você deveria receber primeiro, para depois você levar para os grupos de 50, de 100 que estão assentados. E ali compartilhar com eles. Mas depois de compartilhar, para onde você tem que ir? Para onde, irmãos? Embora para casa? Tem que voltar para onde? Para Jesus. Porque ali está acontecendo o quê? A multiplicação de pães e peixes. Que Jesus está fazendo na medida do tanto que eles querem. Não na medida do tanto que é necessário. Mas é do tanto que eles querem. A Bíblia nos mostra então que os discípulos, seguindo essa lógica, eles voltavam em Jesus, pegavam mais pão, mais peixe e voltavam para o grupo. E assim fizeram várias vezes. Isso aqui tem a ver comigo e com você. Você tem que aprender a vir se alimentar aqui aos domingos. Receber o pão e o peixe. O pão é a palavra, o peixe é a palavra revelada. Você tem que aprender a receber os dois. O pão, a palavra, mas também a revelação da palavra, que é o peixe. Todos os domingos, você tem que vir aqui, voltar. E sair daqui de mãos cheias. E com as mãos cheias, chegar e compartilhar lá na sua célula. Compartilhar com as pessoas que estão à sua volta. Compartilhar com a sua família. Mas aí, alguém vai dizer, mas depois de fazer isso eu me sinto exausto, pastor. Servir a Deus desgasta a gente. É porque você não aprendeu ainda a voltar para Jesus. Porque quando você volta para Jesus, Ele recarrega você. Ele te enche de mais pão e de mais peixe. Para que você volte a distribuir para as pessoas. Então não retenha aquilo que Deus tem te dado. Compartilhe. Porque na medida que você compartilha, você volta para receber mais. E aqui há provisão imensurável, inesgotável. E a Bíblia nos mostra então que os discípulos fizeram isso, provavelmente muitas vezes. Porque eram só 12 para alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças. O que eu imagino é que quando eles iriam lá, pegavam a comida e Jesus multiplicando, imagina. Vocês estão imaginando a cena? Jesus está aqui, quebrando o pão, partindo o pão, e peixe está aparecendo, né? E os cestos vão se enchendo, e os discípulos pegam o cesto e levam lá para aquela multidão, e volta de novo, e enche de novo o cesto, e vai mais uma vez. Foi um grande trabalho naquele dia. Mas a Bíblia fala que Jesus multiplicou pães e peixes na medida do tanto que eles queriam. Então você querer é importante. Porque o quanto você quer é a medida de Jesus entregar para você. Quanto que você quer? A Bíblia fala que depois disso, ainda sobraram 12 cestos. Quantos cestos, irmãos? Eram quantos discípulos? Porque Deus não se esquece de quem serve. Se você tem servido o Senhor não se esquece de você. E a sua porção é sempre maior. Aqueles que estão lá na roda, é o quanto eles puderam comer. Mas para você, é o tanto que você pode comer e ainda vai sobrar um cesto inteiro. Você percebe então que quem serve o Senhor Jesus é privilegiado. Porque ele tem a experiência de receber das mãos do Senhor. E depois ele também tem a experiência de uma provisão sobrenatural. Então aprenda a servir o Senhor. Sirva o Senhor na vida da igreja. Sirva o Senhor dentro do barco. Porque o barco é a igreja. Sirva o Senhor. Quando você abre a sua casa, você está servindo o Senhor para receber uma célula. Quando você abre a sua casa para receber uma célula, você está servindo o Senhor. Quando você se dispõe para liderar uma célula, você está servindo o Senhor. E a sua provisão é muito maior. Porque o Senhor não se esquece daqueles que servem. Veja Pedro. A Bíblia fala que Pedro
pescou a noite inteira, não pegou nada. No outro dia de manhã, Jesus chega e fala, olha, deixa eu usar seu barco. Jesus entra no barco para falar com a multidão que está ali na praia. Ele usa o barco como palanque, como stage. Ele usa o barco e prega para as pessoas. Mas depois que ele pregou e usou o barco, ele não se esqueceu de quem serviu ele, de quem ofertou no ministério dele, de quem abençoou ele em função da obra que ele ia realizar. Ele olhou para Pedro e falou o quê? Lance a rede à direita do barco. A Bíblia diz que Pedro questionou Jesus. Falou, mas Senhor, eu pesquei a noite inteira e não peguei nada. Mas sobre a tua palavra, eu lançarei a rede. A Bíblia diz que ele lançou a rede, a ponto de quando puxou a rede quase arrebentar. Do tanto de peixe que ele pegou. Porque Deus não se esquece daquele que serve. Deus não se esquece daquele que tem servido. Nós vemos então que o convite... Cadê o pessoal do louvor? Vamos subir aqui, por gentileza. Nós vemos então que o convite do Senhor hoje, para nós, é o convite de deixar de olhar para a escassez. Deixar de olhar para a pouca provisão. E passar a olhar para Cristo. Esses discípulos que foram usados por Deus para alimentar as multidões, foram mais tarde para o barquinho. E veio a tempestade. E lá, a Bíblia nos conta que eles sentiram medo, porque eles não compreenderam o milagre dos pães e dos peixes. E a primeira coisa que você tem que compreender no milagre dos pães e dos peixes, que ele acontece num pano de fundo onde tem a Páscoa. A Páscoa já aconteceu nas nossas vidas, se você creu no Senhor Jesus. Nós estamos dentro do milagre dos pães e dos peixes, então, não se esqueça disso. A segunda coisa que você não pode se esquecer é quem está com você. Quem está com você faz toda a diferença. Se o Senhor é por você, quem ou o que será contra você? Me diz, nomeie alguém que pode ser contra você. Ou o que pode ser contra você. Essa é a segunda coisa que você tem que lembrar. A terceira coisa é que você tem que descansar para ser alimentado, para receber fé e crer na promessa e ver o milagre. A quarta coisa é que alguns vão ser chamados para servir. Aprenda a receber a multiplicação das mãos do Senhor e compartilhar aquilo que você tem recebido. Mas depois de compartilhar, volta para o Senhor e pega mais, porque Ele tem mãos cheias para você. As mãos dele não estão retidas, mas estão estendidas para mim e para você. E mãos cheias para encher mãos vazias. Mas nunca se esqueça que toda multiplicação nas nossas vidas acontece por uma ação de graça. Lá em João, a Bíblia diz que o Senhor estava passando por Betsaida, acho que no verso 26. E o Espírito Santo deixa escrito lá para nós, no lugar aonde ele deu graças pelo pão. Preste atenção, irmãos. Isso aqui é uma pérola para você. Se você fosse descrever esse momento do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, como que você ia nomear ele? O momento em que Jesus multiplicou pão e peixe para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Mas o Espírito Santo não colocou assim. Ele trouxe uma ênfase, dizendo o quê? O local aonde ele deu graças. O local aonde ele deu graças. O local aonde há graças sendo rendidas ao Senhor, dadas ao Senhor, é o local também da multiplicação. Então, puder apagar as luzes, eu vou fazer um apelo agora. Meu apelo é para você ficar sentado. Assentado na presença do Senhor.
Eu queria que você fechasse seus olhos agora. E assentado como você está, de forma profética, assentado como você está, receba do Senhor, receba da palavra que você acabou de ouvir, receba, se alimente dela agora. Fala para o Senhor: eu recebo essa palavra para a minha vida, eu recebo esta palavra na minha vida. Eu declaro que eu não olho mais para a escassez, nem para o tamanho do problema, eu olho para o Senhor. É porque o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O Senhor é quem me conduz. O Senhor me conduz pelas águas de descanso. O Senhor me conduz pelos pastos verdejantes. O Senhor é o meu bom pastor, e o meu bom pastor está comigo, e nada me faltará. Nada é nada, nada vai te faltar. Não vai te faltar unção, não vai te faltar vida, não vai te faltar saúde, não vai te faltar provisão, porque o pastor está com você. O Senhor é o nosso pastor. Ainda de olhos fechados, talvez você tenha segurado coisas na sua vida hoje, retido coisas. Eu percebo que alguns têm retido coisas que o Senhor tem pedido para eles. Se você tem retido, eu estou te convidando agora. Eu estou como André, trazendo o menino diante do Senhor. Aqui tem alguém, Senhor, que tem 5 pães e 2 peixinhos. O meu convite para você é entregar isso nas mãos do Senhor agora. Entregar para o Senhor. Porque na medida que você entrega para Ele e agradece, Ele começa a multiplicar. 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 Espírito Santo de Deus, eu peço para que nesse momento o Senhor cele essa palavra no coração dos meus irmãos, para que eles tenham revelação do Senhor, revelação do milagre, da multiplicação dos pães e dos peixes. Que eles aprendam, Senhor, com este milagre, a renderem graças ao Senhor. Talvez eles tenham pouco, mas para o pouco eles rendem graças ao Senhor. Talvez eles tenham 5% de dor no corpo físico, mas tem 95% de saúde. Eles rendem graças ao Senhor pelos 95% de saúde. Talvez eles não tenham toda a provisão em casa, mas pelo aquilo que o Senhor já tem trazido às mãos deles, eles rendem graças ao Senhor. Eu gostaria que você agradecesse ao Senhor agora. Agradece a Ele pela grande salvação da Páscoa, do Cordeiro de Deus. Agradece a Ele pela sua família, pela sua vida. Agradece a Ele agora. Vamos encher esse lugar de ações de graças. Vamos encher esse lugar de gratidão diante da presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos ao Senhor. Somos gratos ao Senhor. Oh, ensina-nos, Senhor, aos teus pés. Ensina-nos, Senhor, ensina-nos. Ensina-nos os teus caminhos que são mais elevados que os nossos. Oh, Espírito Santo, atrai o nosso coração e alimenta-nos, Senhor. Ensina-nos a experimentar do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Ensina-nos, Senhor, a experimentar do milagre que vem das tuas mãos. Põe a mão no seu coração. Fala assim comigo: Senhor Jesus. Fala: Senhor Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor é o Cordeiro de Deus que morreu em meu lugar. Senhor Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor levou todos os meus pecados e a minha condenação naquela cruz. Senhor Jesus, obrigado por tão grande salvação hoje na minha vida. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado pela minha igreja. Obrigado pela minha família. Obrigado, Senhor Jesus, pela minha vida. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus? Vamos encerrar cantando essa canção juntos? Agora você pode ficar de pé. Que tens feito, por tudo que vais fazer.
forças e tudo que eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Levante as suas mãos, estenda ela diante do Senhor agora. Senhor Jesus, eis aqui os teus discípulos, os teus filhos. Somos filhos da cruz, filhos da tua obra naquela cruz. Senhor Jesus, nós estendemos as mãos agora para receber da parte do Senhor toda a provisão para esta semana, para receber da parte do Senhor todo o alimento para esta semana. Ó Senhor, fortalece-nos, fortalece-nos, enche-nos do teu Espírito Santo. Que nessa semana, Senhor, nós sejamos surpreendidos pela tua bondade e misericórdia, que certamente nos alcançarão todos os dias dessa semana. Senhor Jesus, nos coloque no lugar certo, na hora certa, nos dê a palavra certa também na hora certa. Senhor Jesus, conduz os nossos pés como nosso bom pastor, conduz-nos às águas de descanso, Senhor, as águas tranquilas, Senhor. Refrigera a nossa alma nessa semana. Guarda, Senhor, cada família, cada filho, guarda cada membro desta igreja, do teu corpo, e abençoa-os com toda sorte de bênçãos espirituais reservadas a nós nas regiões celestiais. Vocês tenham uma semana de vitórias em nome do Senhor Jesus. Dê um abraço em 2 ou 3 irmãos. Nós estamos encerrados.